Amém, Jesus. Amém. Então, vamos lá. Salmo de número 15. Nós chegamos aí. Só pegar aqui, terminar aqui que eu anotei para. Chega aqui. Voltou. Isso aí. Então vamos lá. Ele é curtinho. Salmo 15 aí, atribuído a Davi, né? E aí uma pergunta especial que talvez a gente pense assim: quem pode habitar diante do Senhor, na presença de Deus, né? Esse salmo, estava estudando, ele traz isso como um manual, uma cartilha, e talvez para quem Davi traz uma sequência bem legal, porque o manual do caráter cristão, para aquele que deseja viver a comunhão com o Senhor, ele traz essa ideia aí. Enquanto o Salmo 14 mostra a corrupção que a gente viu ontem, o Salmo 15 mostra aí a diferença do perfil do verdadeiro cristão. Ele tem uma pergunta central logo no verso 1, a característica do homem que habita diante de Deus, vai do 2 ao 5, e aí ele termina com uma conclusão. Então vamos lá, o verso 1 aí, nessa pergunta aí. Então, ó, deixa eu diminuir aqui. Ah, aí. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo no monte? Então ele faz uma pergunta e logo depois ele vai responder. Quem seria digno? Nós sabemos que ninguém é digno de habitar diante do Senhor, né? O habitar aqui é como se permanecer como hóspede, né? A palavra hebraica, gur, que ela traz essa ideia. Aquele que ele não era de lá, mas ele passa a habitar. Então, nós sabemos que nós somos herdeiros do céu, mas nem Adão viveu no céu, ninguém nunca viveu no céu, na morada santa do Senhor. Então, nós somos forasteiros, nós vamos, apesar de sermos cidadãos do céu, né, nós não morávamos lá, e agora nós vamos passar, e logo vamos tabernacular lá com o Senhor, né? A palavra ali, habitar ali, né? E aí no teu tabernáculo, e é legal que ele usa a mesma palavra, né? Para deserto. Ele traz ali essa ideia do deserto, dessa habitação longe ali, que passava pelo deserto, no seu santo monte, falando ali da presença de Deus. Quem pode viver então na presença de Deus? Aí ele começa a descrever que ações, ou que atitude, ou que demonstração de caráter a pessoa pode ter para habitar dentro ou juntamente com o Senhor. O verso 2: aquele que vive com integridade, pratica justiça e de coração fala a verdade. Há uma mudança na nossa vida quando nós conhecemos. A gente lê o Salmo 1, né, sobre andar, e aí Alak, né, aquele que anda com Deus, aquele que anda, tem um estilo de vida cotidiano. Ele sempre permanece nisso aí. O que vive com integridade. Integridade é a ideia de inteiro completo. Ele não vive pela metade. Não se pode viver pela metade. O Senhor Jesus, ele traz, isso é bem legal, porque ele traz essa ideia. Você não pode amar os dois senhores ao mesmo tempo. Ou você há de amar um e aborrecer o outro, ou, infelizmente, vai amar a pessoa errada e vai aborrecer o outro, né? No caso, Deus ou o diabo.
Zacarias, capítulo 8, verso 16. Vamos lá para Zacarias 8, 16. Então, Zacarias vai trazer essa visão. Então, nós temos essa integridade de sermos inteiros, Zacarias capítulo 8, verso 16. Ele traz essa ideia: eis as coisas que deveis fazer, falar a verdade, cada um com o seu próximo, executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade em favor da paz. O Provérbios diz que naquilo que depender de vós, tem de paz para com todos. Ou seja, então a gente não pode brigar. Vamos lá para Isaías 33, 15. Né? A verdade faz parte do cristão. Isaías 33, verso 15. Isaías 33, verso 15. Ele vai trazer, ó, o que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, corrupção, o que, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e que fecha os olhos para não ver o mal. É legal esse texto de Isaías, né? Porque ele fala lá, como verso 1, né? Não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem compartilha aí, não anda no conselho dos simples, não se assenta, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Aí quando ele chega, né, ele fala, ó, o que anda, aí é o inverso, né? O que anda e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, você ganhou algo que alguém vai, não era o que ele queria, mas ele foi coagido, foi oprimido, e o que com um gesto de mãos faz o sinal do Senhor, não, não é para mim, não aceito, não quero suborno, e tapa os ouvidos. Então a mão dele, a, lembra quando nós falamos sobre o talit, que é aquela roupa que os judeus usavam e cobre a cabeça? Então ele tem o tzitzit, que é as franjinhas, são 8 franjinhas que mostram são áreas que o cristão, o judeu, no caso, não podia pecar. Então tem as mãos, são 8 lá, mas aqui ele coloca exatamente isso, a questão da mente, mas a mão, olha só, os ouvidos, e aí ele tapa os ouvidos para não ouvir e os olhos para não ver o mal. É, esse momento é muito importante porque a gente observa que as pessoas replicam muita coisa na internet, em redes sociais, coisas que talvez não deveriam estar ali. É, violências, assassinatos, estupros, e as pessoas replicam, mesmo a pornografia e entre outros assuntos que não deveriam estar, e a rede social. Então, quando nós fechamos os olhos para não ver essas coisas, isso demonstra o nosso caráter. Não, não é para mim, né? E até, eu diria mais, não é nem questão de só rede social. Existe essa questão da informação, mas existem jornais que se apropriam dessa informação e constrói toda uma situação para agaranhar, né? É triste como as pessoas gostam de ver esse tipo de jornal também, que não é o ideal. Então, assim, Davi ele vai trazer, isso é bem contemporâneo para nós, vamos dizer assim, o Salmo 15, porque ele traz exatamente essa ideia aí sobre nossa vida. Vamos lá para Efésios 4, 25. Efésios 4, 25. Só para a gente
Ó, o verso 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, eu tenho integridade, voltando para o Salmo 1, praticar a justiça, que é uma retidão moral, e falar a verdade no coração. O verso 2 ele traz aí a verdade interior, não aquela externa que às vezes eu falo, né? Voltando lá no Salmo 2. Não é algo que eu simplesmente falo para agradar alguém. E aí ele fala, ó, fala a verdade. Davi foi bem prático aqui. Então, quero habitar na casa de Deus? Quero, que bom. Então, como o rico. Ah, o que que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus? Simples assim. Segue a Jesus. Enquanto seguir a Jesus, vamos aprender de ser integral, uma totalidade com Cristo. Praticar a justiça de todo o coração e falar a verdade. Sempre. Não é muita coisa, mas não vou dizer que não é fácil. Né? Então, a conduta nossa tem que ser essa. A, a justiça tem que ser uma prática na nossa vida, sempre. E o nosso interior tem que emanar essas três verdades que acabamos de ler. E aí ele continua, o verso 3. O que não difama com a língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Então aí, olha só, é, é, a boca fala o que o coração está cheio. A palavra do cristão, além de ser se ensina ou não, ela tem que ir muito além. Ela não pode nem difamar, espalhar calúnias sobre ninguém e não falar mal do próximo. Não é nosso objetivo. Se eu não vou ajudar, eu também não posso atrapalhar. E não aceita afronta contra o seu vizinho. Ou seja, a pessoa falou mal de alguém, e vizinho aqui, essa questão de próximo, é falar, cara, olha, se você quiser falar dele, vai lá e vai e fala com a pessoa. Porque falar para mim, a não ser que você queira que eu vá junto com você, falar, olha, está acontecendo isso e isso, não é legal. A gente pode buscar um meio termo, uma mudança aí. Aí sim faz diferença. Do contrário, não. Isaías, Juízes 11:35. Vamos lá para Juízes 11:35. Tem texto de Atos, mas vamos para Juízes 11:35. Acho que vai ser. Juízes capítulo 11, verso 35. Olha só. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu prostra por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz um voto ao Senhor e não tornarei atrás. E aí, em Juízes, cada um fazia o que queria. Então, o que que vai acontecer? Um dos juízes, ele vai fazer um voto que se ele tivesse a vitória, ele mataria a filha dele. E aí ele faz um voto louco. O primeiro que chegar, eu vou sacrificar a Deus. E aí ele simplesmente ele faz esse voto aí, né? Então, quando eu chego no verso 4, por que que eu quero dizer isso? Vamos voltar lá, ó, o verso 4 aí. Eu vou lembrar. Não, do Salmos, isso, verso 4. Ó, o que os seus olhos têm por desprezíveis ao repobro, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. É, é, essa história, quer ver? Só voltando lá, Juízes 11, e é bem legal porque, assim, hum, quando a pessoa, a religiosidade é um negócio sério, né? Porque é assim, a pessoa faz um voto e fala, não, mas eu fiz um voto e aí eu vou cumprir esse voto aí porque eu falei. Uma coisa importante
só para Jefité, é o nome do pai lá. Deixa eu até fugir aqui. O que acontece em Jefté? Ele era filho de uma prostituta, ele era excluído pela sociedade. Os filisteus estavam invadindo Israel, os amalequitas, e aí ele criou uma milícia e o povo de Israel chamou ele para ajudar. Só que daí ele fez um voto, esse voto que eu acabei de falar. Ele falou: ó, se Deus me der vitória, a primeira pessoa que vier até mim, o primeiro animal, a primeira pessoa, eu vou sacrificar ao Senhor. E aí ele vai e sacrifica. A própria doideira é isso aí, né? E porque Deus abominou isso aí, tanto é que depois não deu certo. E ele fala assim, ó, o que com os olhos tem por desprezíveis e reprova aí, mas desonra o que teme ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata. Jefté podia ter pedido perdão a Deus, falei, Deus, eu fiz um voto de louco, eu dei minha palavra, mas não era. Talvez você, o diabo é muito sujo, talvez você dê a palavra em alguma coisa que você depois entendeu que não era o correto. A pessoa pode até falar, não, mas você deu a sua palavra. Eu falo, dei, e eu vi que estava errado. E não era isso. E você pode voltar atrás, né? Não é. Aí o diabo vai mexer com orgulho, vai mexer com a religiosidade, vai até talvez você tá falar, mas você disse que sim, agora quer voltar atrás. Não, qualquer negócio, você fala, não, entendi que não é, e não vou. E paciência, não quero mais. Não, não entendi que não era para mim. Não tem problema nenhum isso, né? O nosso orgulho nos engana. E aí o verso 5 ele diz assim: o que não empresta o seu dinheiro com usura, usura é pedir juros, e nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Então, o verso 5 ele proíbe aí de emprestar dinheiro ao necessitado, cobrar juros para quem empresta dinheiro, explorar o necessitado, na verdade, e não aceita suborno. E isso aí é uma coisa importante. E aí ele faz o vexamento aí. O último parágrafo, ele fala assim, ó, quem viver deste modo jamais será abalado. Ou seja, quem tiver uma vida integral assim com Deus, jamais terá a sua integridade ferida e poderá habitar um Deus, com Deus. Então, ele traz a santidade, uma santidade prática aí, que a pessoa às vezes fala, eu preciso ouvir a voz de Deus, não tô ouvindo, não precisa nem ouvir a voz de Deus, é só andar assim, né? Habitar vai exigir uma coerência moral aí, não só de palavras, mas de atitude. Uma integridade que tem que vir de dentro de nós, né? Não deve ser só de religiosidade, é aquilo que as pessoas veem, e ter esse coração, né? O falar tem que representar aquilo que está dentro. E, novamente, ele traz essa questão da justiça social, né? Não explorar quem precisa. Então, é bem legal isso aí, porque ele traz esse caminho. Que Deus possa nos ajudar a andar nesse caminho de integridade nesse dia, né? E podemos, sim, adentrar na casa do Senhor com mãos santas, como diz Timóteo, é Paulo, né, na carta de Timóteo, mãos santas e levantadas na presença do Senhor. Que possamos aplicar essa palavra aí no nosso coração nesse dia. Amém? Ó Pai, eu quero agradecer porque o Senhor tem nos despertado com relação à sua verdade. Que aquelas pessoas que estiverem perto de nós possam ver a integridade que nós temos em Jesus. Nossa fala, Pai, possa mudar, nossas atitudes possam ser coerentes à verdade de Jesus e não a nós. Nossas práticas, ó Deus, possam realmente ser reconhecidas por alguém que anda nos caminhos do Senhor.
Que o Senhor, nesse dia, tenha misericórdia daqueles que padecem na guerra, aqueles que sofrem com a corrupção do mundo, com a opressão daqueles que ganham às custas da miséria e da pobreza. Livra-nos nossos olhos de ver o que não devemos ver, os nossos ouvidos de ouvir o que não devemos ouvir, e que a nossa boca seja, ó Deus, selada para não falar aquilo que não devemos falar nesse dia. É que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Que bênção, que honra estarmos juntos nesse dia ensolarado aí de verão. Que Deus nos abençoe, amados, nesse dia aí, no nome de Jesus.